Olá, meus amigos, mais uma vez com vocês, Luciano da Costa, e eu vou estar trazendo aqui um tema inspirado pela espiritualidade. Nós observamos que o Espiritismo, enquanto proposta do Consolador Prometido, trouxe esclarecimentos sobre a vida futura, porque as religiões tradicionais do cristianismo, apesar de afirmarem que existe essa vida futura, eles negam as comunicações, porque eles querem conservar o poder nas mãos dos sacerdotes deles. Sempre quem vai ensinar somente a igreja ou a teologia dos protestantes, dos teólogos e pastores protestantes. Então, para que ouvir a voz dos que já partiram? Isso seria tirar poder, não é? Seria promover um deslocamento de poder. E isso, a maioria dos espíritos que estão na religião aqui na Terra não querem isso. Eles querem controlar, mantendo seus cabrestos sobre as pessoas. Muito bem. Mas o Consolador raiou a Terra no século XIX, através do trabalho hercúleo, inteligente, racional e muito amoroso de Allan Kardec. Muito bem. Como eu disse já em outros vídeos, não era qualquer espírito que teria a missão de recepcionar isso e coordenar. Essas comunicações sempre existiram. Os livros religiosos da antiguidade, a documentação é vastíssima, relatando o contato com os seres. Até mesmo fora das religiões oficiais, tradicionais, se mantinham as sociedades secretas que mantinham os contatos com os seres de além-túmulo. Muito bem. Muito bem. Então, nós tivemos um pontapé inicial. Falou-se da vida futura. Allan Kardec, ele vai dizer, no começo do trabalho dele, que uma das conclusões preciosas e brilhantes que ele teve, que o privou de muitos problemas, foi que esse mundo espiritual, que os habitantes de lá, eles não tinham o mesmo nível. Havia espíritos que tinham um conhecimento, mas não todo o saber, e tinha outros que tinham um conhecimento maior. Ou seja, isso fez com que ele, na época, já compreendesse que a população do mundo espiritual variava bastante, assim como aqui na Terra, como existem os homens sábios. Tanto é que, num dos livros que ele escreveu, chamado A Justiça Divina segundo o Espiritismo, mais conhecido por vocês como O Céu e o Inferno, ele coloca no final do livro comunicações de espíritos endurecidos, espíritos em condições medianas e espíritos felizes. Está lá, para mostrar essa variação. Muito bem. Então, nós percebemos que o mundo astral, ele varia muito. Porém, relatos detalhados sobre a moradia, o modus vivendi dessas sociedades e mais informações, não competia a ele trazer isso na época. Porque aquele povo lá da época não estava preparado para ouvir muitos detalhes sobre outras informações detalhadas sobre o mundo astral. E, como nós somos uma sociedade composta de espíritos ainda bastante atrasados, tanto do ponto de vista tecnológico como moralmente, se comparado a outras raças do universo, é natural que nós tenhamos uma sintonia maior com os espíritos das sombras, porque a nossa própria sociedade hoje é uma prova disso. O renascimento de guerras, corrupções, criminalidade aumentando nos grandes centros metropolitanos dos países, a corrupção voltando ao poder e muitas outras coisas acontecendo no mundo. Guerras entre religiões, guerras antigas que prevalecem, não é? Enfim, o advento da internet e as pessoas se manifestando de forma violenta e agressiva. Pois bem, em nome de tudo isso,
a nossa sintonia ainda é maior com as sombras. Infelizmente, a nossa sintonia ainda é maior com as sombras. Assim, as informações que chegam para nós sobre o mundo astral, revelando as cidades de luz, as cidades superiores, as relações interpessoais entre os espíritos de luz, elas não impactam tanto quanto as descrições das regiões umbralinas. Porém, existem aquelas pessoas que ainda conservam nos seus espíritos o orgulho e o egoísmo de forma muito forte. Não acreditam nem nas descrições paradisíacas, nem tampouco nas narrativas de ambientes infernais. Eles rejeitam. Quando encarnam aqui, se identificam com a Matrix, com o império dos sentidos, e também, antes de reencarnarem aqui, os seus espíritos, mesmo estando no mundo astral, eles têm uma revolta contra, vamos dizer assim, a política de Deus, contra a política do Cordeiro, da fraternidade. Então, quando eles encarnam, é diminuído bastante, digamos assim, não é que é diminuído, é disfarçado muito bem essa revolta contra Deus, e se manifesta, quando eles estão encarnados, numa intensa sedução apenas pelos prazeres materiais. Esses espíritos que, quando estão aqui na Terra, manifestam uma incredulidade, zombam das pessoas que falam das torturas dos umbrais, ou dos ambientes de luz, das colônias e de outras colônias superiores, aquilo ali é apenas uma manifestação psicológica, inconsciente e disfarçada de uma revolta contra Deus. Quando esses espíritos retornam à outra dimensão vibratória, são imediatamente puxados para os ambientes dos quais ele vibra. Por trás de incredulidade, por trás de zombaria, por trás do escárnio, existe muito mais negritude na alma do que vocês imaginam. Muito mais. Então, quando se fala hoje das colônias, da tecnologia, que lá existe todo um aparelho, existe toda uma estrutura, não é? Muitas das pessoas renegam isso. Por que elas renegam isso? Por que muita gente diz que essas narrativas são fantasiosas? Por quê? Bem, vamos tentar explicar isso para vocês do ponto de vista psicológico e espiritual. Que Deus me conceda luz para eu poder explicar isso e transmitir em palavras. Na trajetória evolutiva do espírito, o espírito vai adquirindo conhecimentos de várias áreas, conhecimentos de vários tipos, conhecimentos tecnológicos sobre os instrumentos quaisquer, conhecimentos tecnológicos sobre extração de energia na natureza e no universo, conhecimentos sobre o comportamento humano, conhecimentos sobre instrumentos e energias e métodos que possam dominar as pessoas, influenciar as pessoas, certo? Conhecimento sobre o macrocosmo, sobre o universo e suas leis, conhecimento sobre o microcosmo, sobre as partículas subatômicas, conhecimento sobre os mecanismos biológicos e as leis de reprodução que regem os diversos corpos espalhados no universo, as leis básicas, as leis que podem ser transmutadas, a manipulação e transmissão e conservação e aperfeiçoamento desses códigos genéticos. Todo esse conhecimento é uma ciência, certo? Conhecimento de terapias através de várias formas de energia para reequilibrar um sistema desequilibrado, e outras ciências que eu não conheço, que não foram reveladas ainda para nós aqui na Terra. Então, os campos de estudo são muito, e os espíritos, através das reencarnações, eles vão, cada espírito, através de cada jornada de vida, de décadas reencarnatórias,
10 reencarnações num planeta, 15 noutra, 5 noutra, 30 noutra. Ele vai acumulando toda essa ciência no seu inconsciente puro, no seu inconsciente arcaico. Então, o que é que vai acontecer? Esse espírito terá, em determinado momento, onde ele estiver num planeta, uma tendência comportamental mais para uma área do que para outra. Mas em qualquer área que esse espírito possa ir na parte científica, no saber, ele não fica inibido a desenvolver o sentimento de amor, de caridade. Só que outros são seduzidos, porque quanto mais poder o espírito tem, mais capacidade de influenciar e dominar outros ele vai ter. E ele vai sendo seduzido para que ele use esse poder de influência não para ajudar essas pessoas, mas para que as pessoas estimulem nele o egoísmo, que só veja as dependências e os gostos dele, e que insufle nele também o orgulho dele se achar melhor do que os outros. Olha como eu influencio milhares de pessoas, olha como eu domino milhares de consciências, olha como eu sou, como ele se acha melhor do que muitos, olha como eu sou mais forte do que muitos, logo eu sou melhor. O egoísmo e o orgulho, não é? Um ser perante uma quantidade de seres, ele se apega nisso e começa a tomar atitudes que vai gerando acúmulo de antimatéria e débitos kármicos. Dependendo do tempo que esse espírito vem fazendo isso, ele vai ficando muito desequilibrado, e vai tomando antipatia e ódio e raiva contra uma corrente, um fluxo unidirecional no universo, que é a evolução, que é o desenvolvimento do amor pela maioria, e não utilizar a evolução dele para oprimir, para dominar e para se autocolocar melhor do que essas outras almas. Então, esses espíritos, eles, para manter as outras almas num nível atrasado, para que eles possam dominar, eles começam a entender: bem, o meu maior adversário para eu não concluir meus planos é o conhecimento. Então eu vou elaborar teorias e propostas, eu vou elaborar, digamos assim, estratégias, e vou ensinar aos meus discípulos estratégias para que nós possamos conservar uma grande quantidade de almas sem acesso a essas informações. Mas eu não posso dizer diretamente: aquilo não existe, não vá para ali, porque eu estarei, de certa forma, denunciando a minha estratégia, e eu estarei também mostrando para eles que eu estou usando uma estratégia direta. Aí eles vão perceber. Então, qual será o plano que eu vou usar? Primeiro, influenciá-los sem eles saberem que eu estou influenciando. E não discordar daquilo que eles estão estudando, mas deturpar, para que eles não compreendam a essência da mensagem que eles estão recebendo. E o primeiro ponto que esses espíritos trabalham, a primeira estratégia deles, é cortar a comunicação com aqueles que são mais elevados, que já estão num plano de compreensão melhor, para os que já estão numa situação presa à matrix da Terra. Quando você está tratando de uma pessoa que está obsediada, um obsessor, aquele espírito que está perseguindo uma pessoa, e de repente você é médium, é espírita e conhece a pessoa, e você percebe que a pessoa está sofrendo uma obsessão. Qual é a primeira coisa que você faz com essa pessoa? Você fala para ela, se ela estiver preparada para ouvir, claro. Se ela não for aqueles protestantes que não acreditam em nada. Mas se for uma pessoa aberta, você vai dizer: olha, você está com a ação de um espírito e você precisa fazer um tratamento. A primeira coisa que o espírito vai fazer é tentar afastar você dessa pessoa. Se você direcionar essa pessoa a uma casa espírita para fazer um tratamento de desobsessão, a primeira coisa que o espírito ou os mentores do mal desse espírito vai dizer: olha, tem que afastar ela dali. Não podemos deixar ela chegar na casa, receber as instruções. Porque o conhecimento tem natureza libertadora. Então, para uma classe de seres que estão aqui na Terra, para o catolicismo e para o protestantismo, eu digo como religião oficial. Não estou falando de alguns católicos e alguns evangélicos que acreditam nas comunicações. A primeira coisa é
jogar para eles: essas comunicações não existem. É tudo invenção, é tudo o diabo. Os únicos que podem orientar, o que é que as trevas vão dizer? Essas comunicações não existem. Se as trevas disserem somente para os católicos e para os protestantes que essas comunicações não existem, ponto final, acabou o argumento das trevas, eles não vão ter êxito. Eles precisam dizer para os católicos: essas comunicações não existem, somente vocês é que podem orientar, porque vocês são a única igreja verdadeira. Isso está insuflando o que neles? O orgulho, o ego deles, não é isso? E qual é a psicologia direcionada aos evangélicos? Essas comunicações não existem. Eles vão mudar a teoria agora. Eles não vão mais dizer somente vocês que podem orientar, somente a Bíblia que pode orientar. Vocês não se separaram da irmã de vocês, que é a Igreja Católica, porque elas queriam mandar e vocês disseram que é a Bíblia? Então, somente a Bíblia que vai dizer. Só que aquela interpretação lá dos 5 livros mosaicos do Pentateuco mosaico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, onde tem as famosas proibições da evocação dos mortos, que é tanto invocada pelos evangélicos para contrapor, eles não entendem o porquê daquilo, não é? E querem aplicar aquilo para sempre. Mas existem outras proibições também no Antigo Testamento, de se comer determinada carne, usar determinada roupa, de não fazer a barba. Eles não aplicam hoje. Por que será? Uma coisa eu escolho para aplicar, outra não? É estranho, né? Mas deixa isso para lá, esse é assunto de uma outra palestra. Então voltemos para cá. Observe que as sombras, elas trabalham com a psicologia diferente. Cada um tem um ponto fraco, elas vão trabalhar ali. Porque são espíritos, são terapeutas dos infernos, são psicólogos, são terapeutas das sombras, que têm um conhecimento estrondoso, gigantesco da psique humana e do comportamento. Entendeu? Então eles vão insuflar naquilo que tem de pior. No espiritismo, o que é que eles vão fazer? Eles estudaram o espiritismo, esses espíritos trevosos. O que é que eles perceberam? Eles falam muito, eles veem muito Allan Kardec como o homem das letras, o homem do texto, o homem racional, o homem que foi prudente. Então vamos pegar esse comportamento psicológico deles e vamos deturpar isso e vamos fazê-los eles repelir as novas informações. No caso do espiritismo, a psicologia é outra. Não é mais repelir as comunicações, é deturpá-la e negar. É deturpar e negar. Entendeu? Em nome de ter um espiritismo lúcido e perfeito. É isso. Tudo eles exageram, tudo eles deturpam. Eles não batem de frente. Eles não batem de frente. Eles estudam a energia. O que é que nessa religião aqui, quem é que nós temos? Temos um pensador, que foi um pedagogo, que elaborou os textos, que fez seleção dos textos e que repeliu algumas coisas, recebeu 3.600 mensagens, tirou várias mensagens, foi tirando, só publicou 30 ou 20 mensagens por aí. Então nós vamos deturpar isso, vamos exagerar, para que as novas informações venham. Só tem uma coisa: muitas dessas pessoas que estão tentando negar muitos livros que tem aí, porque existem livros realmente que são estranhos, mas tem outros que não são, e tomaram a fama de ser. Infelizmente, muitos incautos estão indo nessa onda. Então, o que é que esses espíritos estão fazendo? Eles estão fazendo as pessoas olharem Allan Kardec de uma forma muito limitada. Esses críticos, não são todos os críticos, mas muitos críticos das obras que estão vindo, eles não têm o lado moral desenvolvido, não possuem. Observe o comportamento deles na família. Observe que a fala deles nunca fala sobre o amor, o perdão, a caridade. Eles não falam sobre esse tema. A boca fala do que está cheio o coração. Jesus dizia: a boca fala do que está cheio o coração. Para eles, o espiritismo é somente uma ciência de observação, mas não é uma doutrina para a reforma íntima. Porque o comportamento deles no movimento espírita, que persegue outras pessoas, é um comportamento extremamente doentio. E é tão doentio que eles não percebem. Caluniam, mentem, entenderam? Caluniam, mentem, zombam.
escarnecem. Entenderam? O comportamento desses seres é esse. Eles poderiam sim fazer uma crítica séria, não colocar questão pessoal, mas eles não fazem isso. Eles agridem, eles zombam, eles emanam energia. Ora, nós estamos numa religião que fala dos fluidos, que fala de mediunidade. Fluidos, mediunidade, telepatia, da aura. Fala de um ser psíquico que sobrevive ao corpo. Fala da emancipação da alma. Está lá no livro dos Espíritos. A emancipação da alma relativa. Fala sobre um ser psíquico que até mesmo durante o sono físico ele pode se deslocar. Fala do perispírito, do duplo etérico. Fala de um cordão que liga ao corpo físico. Fala das emanações fluídicas. Ué, por que essas pessoas, quando se fala da mediunidade, que elas emanam um magnetismo mal, ruim, elas não acreditam? Porque está denunciando a condição moral delas. Denuncia a condição moral delas. Não só as atitudes que elas tomam, escrevendo nos comentários ali, não só porque somente as escritas que vêm já denunciam que elas são espíritos extremamente doentes. Porque divergir de um irmão é normal, mas fazer acusações mentirosas e levianas, isso quando você já tem décadas no espiritismo e você ainda não foi reformado por dentro para ter humildade e pensar, em muitas encarnações eu posso ter feito muita coisa errada, eu tenho que ir com prudência. Não há essa autoconsciência. Então, além deles terem um comportamento agressivo, que os comentários desses irmãos denunciam, eles emanam um magnetismo doentio. Dos médiuns sérios que estão com a luz, vê aquilo ali, sentem. E eles são tão cegos que eles não entendem que os missionários, os espíritos mais elevados que eles, primeiro que eles não admitem que existem espíritos mais elevados que eles. Somente de ouvir essa notícia, eles já não gostam. Eles ficam na dúvida, eles questionam um princípio filosófico exarado pelo espiritismo, a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, a palingênese e a reencarnação. Isso leva a quê? Que os espíritos encarnados na Terra estão em diversos níveis, assim como o próprio Allan Kardec dissera. Uma das minhas primeiras conclusões foi que os espíritos não estavam no mesmo nível. E por que os encarnados têm que estar no mesmo nível? Por isso que nós temos um Divaldo Franco, um Chico Xavier. Por isso que nós temos um Haroldo Dutra Dias hoje, fazendo o seu trabalho, um juiz de direito, divulgando o espiritismo, passando palestras. Você acha que esses médiuns, que apesar de eles terem defeitos, eles estão se destacando, estão fazendo mal, estão passando conhecimento por acaso? Claro que eles são espíritos mais evoluídos. Mas quando ouve essa palavra, esses espíritos são mais evoluídos, isso provoca um choque psicológico na doença da inveja que esses irmãos têm. E eles não aceitam isso. E disfarçam criando acusações. Eles ignoram como é que uma pessoa que é espírita, vamos dizer assim, não vou dizer nem 20 anos, nem 30 anos, há 10 anos, que vem lendo, que não reconhece a superioridade moral de um espírito como o do Chico Xavier. Chegando a ponto de dizer que o Chico Xavier inventou uma obra. Como é que vocês não percebem que isso não é uma doença pequena do espírito? Como é que vocês não percebem, não enxergam que existem forças extremamente inteligentes e trevosas por trás, inspirando esse homem? Atacar os missionários. E quando eu digo missionários, não são os espíritos como o Arcanjo Miguel, como Jesus. Tem muitos outros espíritos com menos luz, mas com uma grande luz, que vem à Terra por amor, abdicam dos planos de luz. Existem espíritos que vivem em colônias superiores ao nosso lar. São pessoas bondosas, amorosas, emanam um magnetismo de amor, mas não são perfeitas. Quando reencarnam aqui, né, que entram no esquecimento, a força daqui é muito grande. Mas mesmo assim elas mantêm um trabalho de caridade.
Aqui mesmo, nas plataformas, na internet, surgiu um movimento aí de pessoas criticando baluartes como Nelson Mandela não presta, fez isso, o Mahatma Gandhi não prestava, Chico Xavier não prestava, Allan Kardec também, Madre Teresa de Calcutá era outra, Irmã Dulce era outra que não prestava. De onde vêm essas tentativas de condenar essas pessoas? Vem somente do cérebro dos críticos. Como vocês são ingênuos, filhinhos, crianças espirituais. Não. Ali existe uma estrutura psicológica das sombras por trás daquilo. Por isso que os romances que vocês críticos tanto rejeitam são trazidos para mostrar que aqui a Terra é somente, vamos dizer assim, aqui é um espetáculo. Vocês precisam conhecer os bastidores que estão por trás, que estão produzindo esse espetáculo, que hoje, infelizmente, ainda é um espetáculo de sombras e tenebroso, com as guerras, com o ódio, com a corrupção. E esses missionários estão vindo, trazendo as informações. E os espíritas que deveriam estar ajudando a proliferar, nós espíritas que deveríamos estar ajudando a proliferar esses conhecimentos, estamos combatendo os missionários, estamos combatendo a mediunidade. Por isso que muitos espíritas famosos que fizeram parte do movimento espírita, muitos espíritas, não estão com dificuldade de dar comunicação nas casas espíritas. Muitos, Guilhão Ribeiro, Caibá Schutel, o Bezerra de Menezes mesmo, meu Deus do céu, se comunica com pouquíssimos. Mas por quê? Porque os espíritos, porque muitos não têm condição moral, até têm condição moral, mas por imaturidade vai questionar, vai dizer que não é, vai dizer que não é, vai elaborar estudos críticos sobre um texto e vai cometer até erros de interpretação de texto básico. Então muitos espíritas famosos estão escolhendo se comunicar em outros ambientes. Outro dia eu estava vendo uma palestrante que fala muito sobre o Chico Xavier. 50 palestras dela, 80 são de Chico Xavier. Nada contra falar só sobre Chico Xavier e falar, nada contra. Claro, para mim, eu amo Chico. Mas você viver toda hora falando só de uma pessoa, o espiritismo não é só Chico Xavier. Eu espero que vocês não entendam que eu estou criticando o Chico Xavier, pelo amor de Deus, porque é do jeito que a maioria desse povo está. Ela dizia assim, muitas vezes eu vejo muitas mensagens do Chico por aí, eu não acredito que um homem... Por quê? É mais fácil o Chico se comunicar hoje fora do movimento espírita do que dentro de uma casa espírita. Porque se comunicar dentro de uma casa espírita, vão botar o médium para fora. Então observe que é muito sério. A crítica, o abafamento das comunicações, em nome de um criticismo, que deve haver uma análise. Mas essas pessoas que fazem análise, elas estão ignorando a moral do médium. Estão ignorando os conhecimentos que o médium está trazendo. Elas ignoram a moral do médium. Como é que você pode condenar, dizer que um Chico Xavier, um homem daquele... Então, gente, isso é tão sério. Uma pessoa, olhar a vida do Chico Xavier, uma quantidade enorme de livros psicografados, mensagem de alto valor moral, exemplo inequívoco de moralidade. E a pessoa chegar ao ponto de dizer que Chico Xavier estava inventando o nosso lar. E você pegar um exemplo desse, colocar no teu canal para debater, você acha que não está sendo... Qual a intenção de você pegar um cara desse e colocar no teu canal? Para gerar polêmica e dar muitas visualizações e render. Você não acha que vai estimular essas pessoas a acreditar mais nisso? Um grupo lá se manifestou e disse, não, isso é um absurdo. Mas tem poucos lá que vão dizer, você está estimulando. Você está dando palco, está dando microfone. Está dando palco, está dando microfone. As influências trevosas. Não é ser crítico isso. Não é ficar em cima do muro. Não é fazer análise crítica e justa e equilibrada. Atacar um homem como esse. Dar a voz a um desequilibrado. Para dizer uma asneira dessa. Então um missionário vem à Terra, desce dos planos mais altos, dá exemplo de amor, de humildade, psicografa obras, para o próprio espírita, que admira Allan Kardec, colocar no canal e dar voz a um
um espírito bestial desse? O que são aqueles doentes, os pequenos doentes, que ouvem isso? Ah, é verdade, minha tese está correta. Olha aí, ó, tem gente que pensa como eu. Tem pessoas que pensam como eu. Isso vai estimular ou vai desestimular o comportamento dessa pessoa? Qualquer espírita sério que estude o espiritismo por um tempo vai ver o que é que a filosofia espírita prega. Renúncia, humildade, amor, caridade, e tem a vida futura. E devemos analisar as comunicações. O espiritismo não é, gente, críticos, 80% de análise de comunicações e 20% de vida moral. Não. O espiritismo é 90% de elevar a criatura humana na moral, no amor, na caridade, no bem, e 10% de análise de comunicações. Vocês estão invertendo o teor, porque vos falta luz, vos falta evolução moral para isso. Aí cai na besteira de dizer que isso é um debate equilibrado, que é importante fazer esse debate, trazendo à tona um desequilibrado, acusando um espírito que teve uma vida não perfeita, não incólume, que ninguém tem aqui, mas uma vida de dedicação ao espiritismo, um espírito de uma alta esfera que desce à terra, aqui para dar exemplo de humildade, críticas do movimento espírita, dos materialistas que zombaram dele. O primeiro livro que ele psicografa, Parnaso de Além Túmulo, um verdadeiro desafio à intelectualidade humana, para referendar a mediunidade, essa faculdade maravilhosa que foi revelada pela doutrina espírita. Aí coloca um vídeo desse no canal e depois faz uma cara que está criticando o cara, mas colocou o vídeo. Isso não é democracia, isso não é estudo sério. Na verdade, é como se você tem uma casa espírita, você tem um templo espírita, e você lá convida um pastor, diz, ó, aqui nós queremos ouvir o pró e o contra, nós queremos ouvir os dois, mas a casa é espírita, o seu canal é espírita, tanto é que se intitula Mesas Girantes. Aí você no seu canal coloca uma pessoa que é espírita, mas que acusa uma pessoa que só teve luz na vida. Pelo amor de Deus, isso não é estudo sério. Isso é uma manipulação espiritual das trevas. Não é estudo sério esse tipo de coisa. Isso não vai contribuir. Isso vai insuflar, isso vai incentivar a espíritos desse nível continuar fazendo isso. E os mais atrasados, os doentes que estão em conluio psíquico com as sombras, vão adorar isso aí. Isso não vai contribuir nenhum de jeito. Porque você tem que escolher quem você vai botar no canal. Porque você é espírita. Então, se você não é, por que usa a terminologia mesa girante? Já que foi o fenômeno que deu origem a chamar a atenção do professor Hipólito Leão Denis Arrivail. Você prega um espiritismo lúcido, mas coloca um anti-lucidez? Não, meu querido, abre seus olhos. As sombras estão... Ah, mas não existe dominação, né? Não existe mediunidade, não existe dominação das sombras. Todas as pessoas que discordam desses irmãos, eles dizem que nós estamos sendo obsidiados. É muito fácil, é sempre a teoria do demônio. Não, não é a teoria do demônio. As obsessões existem e foram relatadas por Allan Kardec, em vários níveis. Obsessão simples, fascinação e subjugação. E não pensem que as técnicas de obsessivas estão restritas ao livro dos médiuns. Existem muito mais coisas, existem mais estratégias, existe muito mais tecnologia em cima disso. Agora, a contradição é cabal. Se nós estamos questionando o Chico Xavier, podemos questionar o Allan Kardec também. Ué, porque o Chico Xavier nós conhecemos não estou dizendo que os dois, que um é melhor que o outro. Mas se nós não acreditamos nem mais um Chico Xavier da vida, também não vamos acreditar mais em Allan Kardec. Então acaba tudo, fecha a bodega e fecha o restaurante. Acabou. Perdeu. Tá aquela história do Evangelho que diz assim, tem hora que o espírita vai chegar para o Evangelho e vai dizer, se você acha que o espírito é luz, vai dar uma mensagem, mandando a gente se desapegar dos bens materiais, mandando a gente perdoar, seguir Jesus, de que existe uma outra vida, que não sofra. Se você acha que todo esse conjunto de conhecimentos de alto valor moral, como a vida do Chico Xavier foi de alto valor moral, se tudo isso é o diabo, então ninguém tem certeza nenhuma no universo. Fecha tudo, você é doido, eu sou doido e pronto. É o que falta. Tudo tem limites, meu amigo.
Tudo tem limites, mas eu acho muito difícil o seu orgulho aceitar essas críticas. Porque, querendo ou não, a polêmica gera visualizações, não é? Mas o prejuízo psicológico e espiritual que isso vai trazer para você, o karma, isso vai trazer. Abra seu olho. Depois não diga, eu estava encarnado lá, ninguém nunca me avisou. Vai dizer, avisou sim. Lembra do veio daquele jovem que você zombava, que não acreditava, daquele homem? Olha lá, ele chamando sua atenção. Olha as almas que você induziu a essas teorias malucas. Porque tudo começa no campo do pensamento, no campo da ideia. Tudo começa no campo da ideia. Se nós começarmos a fomentar que o trabalho de Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, de Chico Xavier é tudo mentira, que nada serve. Ah, mas tem pontos que são objeto de análise. Tem pontos que são objeto de análise. Mas chegar a colocar a voz de alguém para dizer que o cara chegou a inventar aquilo, ah, eu coloquei aquilo, mas eu também acho que ele exagerou. Não adianta, você colocou no canal. Você deu voz. É como uma casa espírita. Imagine um presidente em uma casa espírita convidar um pastor e dizer, olha, você pode falar aqui na tribuna. Pode falar até contra a reencarnação e a mediunidade. É bom você fazer isso para que as pessoas aqui adquiram resistência intelectual. O que você está fazendo? Aquela tribuna espírita, ela tem um símbolo, ela tem um selo. É para falar do espiritismo lá. Por que o evangélico não faz a mesma coisa? Olha, vamos chamar os espíritas aqui, chame um palestrante espírita na igreja de domingo. Ele vai falar sobre reencarnação. Como vocês são pessoas estudadas e têm conhecimento, deixa ele falar. Vocês sabem que a reencarnação não existe, mas ele vai falar. É para fortalecer a musculatura intelectual de vocês. Pelo amor de Deus, isso é imaturidade. Isso não existe. Se seu canal é um canal espírita, se comporte como tal e cuidado com quem você está botando para falar. Então, dando prosseguimento à palestra, imagine que essas pessoas, esses críticos, eles têm uma dificuldade de identificar posturas das trevas. Se eles não identificam que a postura que eles estão tomando são das trevas, estão comandados pelas trevas, eles também não identificam a postura que é da luz. Eles não identificam. Eles não têm visão para os homens que são humildes, que fazem um trabalho de caridade, de amor. Eles não conseguem sentir, esses críticos não conseguem sentir o que é uma psicografia que consola uma mãe, 10 mães, 1000 mães, 1000 mães, espíritos que tiveram que passar por essa duríssima provação de perder um filho em tenra idade, mas que foram consoladas por uma carta psicografada. Um médium que vem com um dom de ver os espíritos. Um médium que vem com um dom de ver os espíritos. E de quando são procurados pelas famílias, esse médium disse, olha, teu filho fez isso, fez aquilo outro, papapá. A mãe disse, o pai disse, mas eu não acredito. Eu estava acompanhando a minha esposa. Eu não acredito nessa tese. Quando chega lá, o médium diz toda a história do filho. O pai, de materialista, se converte a espiritualista. Muitas vezes se torna um grande defensor do espiritismo, através da faculdade mediúnica desse médium. E ele não faz só com uma pessoa, não, ele faz com centenas e milhares de pessoas ao longo da vida. Através da faculdade mediúnica dele, ele tirou a criatura do umbral, porque se ele fosse desencarnar, iria para o umbral, não pela negatividade, não porque ele está negando, mas pela dureza de coração dele. Tirou a criatura do umbral, tirou a criatura de um padrão vibratório e fez o que há de mais objetivado no universo, que é o aperfeiçoamento da alma. Por que uma criatura dessa tem um dom desse e você, crítico, não tem? Porque você não usaria, você não está preparado para isso, você não usaria certamente, se você, crítico, frio, tivesse essa faculdade, você usaria para o mal e não para a caridade. Então o que é que acontece? Esse médium tem seus defeitos, tem os seus momentos de paciência, mas ele é um espírito de luz encarnado. Esses médiuns hoje, os médiuns sérios, que estão trabalhando com cartas, são espíritos iluminados, sim. Qual é o problema de falar isso? Dói a boca, dói a língua, o coração se oprime de reconhecer que um irmão em reencarnações pretéritas, sufocando suas imperfeições, se melhorou moralmente, e nessa vem com essa missão. Ele não é o dono da verdade, ele não é o espírito mais evoluído do mundo, mas são espíritos iluminados, sim,
que estão trazendo esse conhecimento, sim. Que através da sua mediunidade eles estão ajudando as pessoas. Isso não é reconhecido por essas pessoas. Vamos analisar as comunicações. Ele está inventando aquilo. E quantos ele acertou? Quantos eles acertou? Não é? A obra do Chico Xavier, a obra do Chico Xavier é gigante, não pela quantidade de livros psicografados, não é isso. São pelos inúmeros exemplos de sintonia com a luz. Humildade, renúncia, qualidade dos livros, respostas no pinga-fogo, o amor que ele emanava. Praticamente ele ancorou o movimento espírita no Brasil. Tiveram o trabalho, claro, dos pioneiros, Dr. Bezerra, Olímpio Teles de Menezes, Dr. Bezerra e outros, Eurípides Bazanufo, Guilhom Ribeiro, Caiba Schutel. Tiveram, sim, outros, Batuíra, muitos espíritas médiuns contribuíram. Mas Chico Xavier é uma figura notável pelo trabalho dele. Fez o movimento espírita na década de 60, 70 e 80 crescer muito. As casas se multiplicaram. Muitas casas tinham o nome de André Luiz. Acho até que as casas têm mais nome de André Luiz do que o nome de... Deixa eu fechar aqui. Tá passando um carro aqui. Voltando, eu tive que interromper porque o pessoal estava passando com o carro. Então, muitos desses críticos, não são todos, ignoram a contribuição moral do médium. Ignoram a manifestação, eles não querem ver a manifestação de luz do médium. Para certas missões, isso foi dito lá na codificação, somente aos espíritos de escola. O que é um espírito de escola? Um espírito que já evoluiu mais no campo moral, para suportar as ingratidões e as críticas ácidas desses pensadores que são ainda espíritos atrasados, que estão ligados apenas ao campo analítico. Essa de passagem, o campo analítico ele é necessário, mas ele não é tudo. E muitos de vocês críticos se cristalizaram, estacionaram nesse campo analítico. Não tem evolução moral. Pelos pensamentos, pelos campos psíquicos de vocês, pela ignorância do lado moral dos médiuns que trabalham na luz e pelos seus comportamentos no movimento espírita de ironia, de escárnio e de acusação de calúnia que muitos desses críticos fazem. Não são todos, não estou dizendo que é todos, mas uns às vezes irresponsavelmente, com imaturidade, dando voz em seus canais a desequilíbrios em nome do bom debate. E não há bom debate nisso. Não há bom debate nisso. Daqui a pouco vai dizer assim, vamos colocar para aí, vamos analisar agora o trabalho de Jesus. Daqui a pouco vocês vão colocar as colocações de Jesus para analisar a luz kardeciana. Vamos utilizar o conhecimento e a postura kardeciana para analisar Jesus. Só falta agora isso acontecer, não é? Considerar Allan Kardec superior a Jesus e analisar as suas colocações. Por que Jesus disse? Outro dia eu vi um palestrante dizer, Jesus ainda era um ser muito atrasado, porque ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. O Espírito, quando tem uma visão cósmica, ele nunca vai dizer que ele é isso. Já vi nego dizer isso aí. E aí? Vamos fazer uma análise de Jesus, vamos fazer uma análise de Jesus, das máximas de Jesus pela visão kardeciana, mas isso já foi feito. Allan Kardec tem muitos comentários sobre as máximas de Jesus em obras póstumas da Gênese, ele tem sobre isso. No Evangelho segundo o Espiritismo está recheado o Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro livro da série que comenta as máximas de Jesus, os Espíritos comentam aquelas colocações lá, não é? Pois é, mas podemos questionar outras coisas também, foi feito lá. Mas, meus queridos amigos, está na hora de vocês começarem a fazer uma autocrítica. Já que vocês gostam de criticar as obras, para saber se as obras são ou não verdadeiras, por que vocês não fazem uma autocrítica do comportamento pessoal de vocês para com as pessoas? Por quê? Dói, né? É preciso coragem. E eu não tenho coragem de fazer isso. Porque vai denunciar a negritude da minha alma, o escândalo em que eu vivo. Não é isso? Com ironias, com sarcasmos, zombarias.
calúnias, difamação e mentiras atribuídas a pessoas, não é verdade? Ah, vocês são mestres nisso, né? Então é melhor. Outra coisa, como é que você passa a vida inteira somente estagiando nesse campo? Você passa mais do que 3, 4 décadas somente nisso, falando só disso. Todo o seu trabalho é esse. Que grande trabalho é esse? É por isso que as informações que estão vindo, mostrando as torturas dos infernos, como o livro O Abismo, as sombras não querem que isso seja verdade. Imaginem se essas pessoas que estão aí encarnadas na Terra descobrirem que com essas posturas eles vão se tornar isso, desencarnados. Temos que vetar essa informação. Vamos dizer que isso é um delírio, que eles não estão respeitando nem Allan Kardec. Se falar das coisas superiores, você não sente isso? Você não sente isso. Pô, como é que eu vou falar que o espírito vive num plano onde existia puro amor entre eles? Se eu sou puro ódio, puro preconceito, esse aqui vocês não vão acreditar. Se não acreditam nas torturas dos infernos, vão acreditar nas delícias do céu? Não vão. É por isso que, na Bíblia, existe uma passagem que a parábola do rico e de Lázaro. Essa parábola é interessante. Os evangélicos usam essa parábola para negar as comunicações com o mundo espiritual, mas muitos deles não prestaram atenção na parábola. A parábola do rico e do Lázaro, ela diz que havia um homem muito rico, né? E Lázaro era um pobre, miserável, que vivia ali perto. Jesus contando a parábola. E de repente, Lázaro passava fome, vivia nas feridas, e o rico vivia muito bem. De repente, Lázaro morre e é arrebatado ao seio de Abraão. Depois de um tempo, o rico morre e vai para as torturas do inferno. Então, em determinado momento, que o rico está sofrendo, ele olha lá para o mundo espiritual e vê Lázaro junto com Abraão. Aquilo é uma figura de linguagem elaborada por Jesus, porque as personagens da época eram esses. O teor cultural religioso daquele povo era esse. E Jesus não podia elaborar uma parábola citando Siddhartha, citando outras pessoas, até porque talvez ele não conhecesse naquela época. Então havia intercomunicação tanto entre os povos. E ele vai citar os elementos da cultura judaica. E ele narra na parábola, Jesus, que o rico diz assim: permite que eu possa ir até onde você está. E Jesus diz, Lázaro diz: não, aqui não é permitido, existe um abismo entre nós. Os evangélicos vão entender que o abismo é entre quem está no mundo espiritual e os que estão encarnados na terra. Daí eles vêm com a tese de negar a comunicação. Mas a parábola não fala isso. A parábola do rico e do Lázaro fala da diferença vibratória que está entre o rico, que está numa região umbralina de sofrimento, e Lázaro, que está, é um espírito, não é todo espírito que passou miséria que vai para o mundo espiritual. Não é assim. Mas nesse caso que Jesus quis dizer, Lázaro está numa situação melhor, e não dá para ele ir, pelo menos agora. Entendeu? Aí o rico chega para Lázaro e diz assim, e para Abraão, e diz: ó meu pai Abraão, ó Deus, ó Jesus, ó seja lá quem for, permite que eu possa descer lá na terra e falar? Ele fez: não, na terra já tem os profetas deles. Se eles não ouvem os profetas, vão ouvir você. Se vocês não ouvem uma palestra como essa que eu estou falando, e outros que vão falar para vocês, vocês vão aceitar essas obras, porque o coração de vocês é duro. Vocês vão aceitar essas obras que são narradas? Vocês vão aceitar essas obras que mostram sofrimentos atrozes nas regiões de umbralina? Tudo isso é fantasia. Tudo é fantasia, não aceitam. Os próprios espíritas, os próprios trabalhadores que caminham no Consolador Prometido, na terceira revelação, trabalhando contra a revelação, em nome de ser crítico, em nome de repelir as obras, estabelecendo explicações desconexas com o texto de Kardec. Milhares de obras psicografadas, centenas de obras estão sendo psicografadas, trazendo mais informações, e vocês negando, porque vocês querem controlar. Tem que ter um controle. E quem vos disse que o controle pertence a vocês? Quem vos disse isso? Em que o Espiritismo está se tornando? As pessoas estão acreditando em tudo, e vocês não estão acreditando em nada, somente em Allan Kardec. Temos que ter um pouco de bom senso, temos, mas aplicar bom senso em cima de espírito que amou é hipocrisia. Se você não ama, qual a sua obra que você tem? A primeira coisa que você tem que pensar não é pelo senso crítico, não. Como é que está a tua vida moral? Como é que está a tua vida com a tua família?
Qual exemplo de amor, de caridade, de paz, de perdão que você deu para poder você criticar um médium que trabalha na luz? Porque aí pelo lado crítico qualquer um vai, até eu vou, qualquer um vai, mas a tua vida moral, o teu exemplo de vida moral, tu consolou muita gente, tu fez caridade. Muitos de vocês que elaboram canais aqui nunca frequentou um hospital, nunca visitou um hospital doente, um hospital do câncer, um hospital de leproso, nunca fez uma campanha do quilo, nunca participou muito tempo de uma reunião mediúnica. Muitos de vocês não têm experiência de movimento espírita. Pensam que eu não sei? Nunca trabalhou na parte moral. Isso conta sim, conta, tem que ter experiência. Tem que ter experiência de trabalho, tem que ter vivência no bem. Tem que ter vivência no bem. Não é só, o espiritismo não está restrito somente a ler livro e escrever crítica, não. Quantos? Jesus disse lá, Senhor, quando é que nos deste de vestir? Quando é que nós te vestimos? Toda vez que fizesse um destes pequeninos, a mim fizeste. Está lá Jesus recomendando a caridade. A caridade, que é o amor em movimento, alicerçado por um sentimento. A caridade vai muito além do assistencialismo. Mas onde estão as obras de vocês, críticos? Onde estão as obras de vocês? Aí eu me lembro daquele famoso diálogo entre o Dr. Bezerra de Menezes e o materialista que relevanta para levar, pede o dedo para falar na reunião e diz: essas coisas que vocês inventam. Aí o Dr. Bezerra desmorona ele. Cadê tua obra? Cadê tua caridade? Quantas pessoas tu enxugasse a lágrima? Ninguém. São vocês, críticos, que abrem canais, que falam, que dizem. Cadê a obra moral de vocês? Cadê o exemplo de vida de vocês? Cadê as visitas aos hospitais, as campanhas do quilo? O trabalho abnegado nas casas espíritas? Anos e anos a fio na mediunidade, conversando com os irmãos, dialogando com os espíritos, trabalhando no atendimento fraterno, trabalhando até na limpeza da casa espírita. Cadê o trabalho moral de vocês? Onde está? Onde está o trabalho moral de vocês? Onde está o amor que vocês emanam na família de vocês? Se tornando pessoas mais humildes, respeitando o companheiro ou a companheira, amando, perdoando o pai e a mãe difícil, a irmã difícil, tirando a mágoa do coração. Vocês são cheios de mágoa com os parentes de vocês. Vocês estão cheios de ódio, de mágoa. Muitas mágoas dos parentes de vocês. Não limparam o coração, mas são críticos das obras. Acordem. Acordem enquanto é tempo. Essa encarnação de vocês é uma oportunidade para o espírito de vocês evoluírem. É chegada a hora que o Cordeiro vai fazer a separação do joio e do trigo. Ele não quer saber quantas obras você criticou, quantas obras você identificou falsa. Ele quer saber o amor que você emanou e que você ainda não tem no seu coração. Acorda, crítico tolo.